Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da EG Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Manchel. Eu estou gravando esse vídeo numa semana muito importante para a gente aqui do canal, porque foi a semana em que a gente atingiu a marca de 1000 inscritos. Eu fico muito feliz de ver o canal crescendo e fico feliz de estar contribuindo para isso. E espero que a gente cresça cada vez mais esse ano e a gente tenha um compromisso com vocês de trazer vídeos de qualidade e toda semana. Hoje a gente vai voltar a falar sobre o Microsoft Agent Framework. Então, nos últimos vídeos da série, a gente viu como criava os agentes, como gerava threads de conversas e como persistia as interações em um arquivo, né? Hoje a gente vai passar um pouquinho além disso, a gente vai subir um nível, a gente vai incrementar o nosso agente com funções, né? E ver como é que ele pode chamar essas funções, inclusive com a parte de aprovação de funções. Então, às vezes você quer verificar, quer que o usuário aprove ou não que aquela função vai ser executada, então você tem como fazer isso no Microsoft Agent Framework, né? E, como sempre, a gente tem o código vai estar no GitHub disponível para vocês, vai estar o código da aula 3, né? Então, o código do vídeo 3, chamado Functions. Então, vai estar esse código para vocês executarem no ambiente de vocês. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quando que o sistema está começando a Dar continuidade a falar sobre o serviço. Esse é o código que a gente vai explorar hoje, né? Então está tudo dentro de Program. A gente tem um app settings aqui com o model, o endpoint e o model, né? Qual é o modelo do GPT, nesse caso que a gente está utilizando. A gente tem alguns modelos que a gente vai utilizar aqui e o nosso código ele está tudo aqui. A diferença dos últimos dois exemplos é que a gente usou Console Applications lá. E aqui a gente passa a utilizar a nossa Minimal API. Então, eventualmente, a gente vai botar um front-end, vai trabalhar outras funcionalidades para poder a gente demonstrar todo o potencial, né? Então, aqui ó, é só a construção da Minimal API, nesse momento não é tão importante. E aí eu tenho buscando o parâmetro do endpoint pelo nosso settings e o deployment name. Então, esses dois são os pontos que a gente precisa de variável de ambiente. O código que eu quero realmente mostrar hoje é esse aqui, que é o do getWeather, né? Então, o que esse código faz? Ele é bem simples, é uma função, né? E ele recebe um parâmetro e devolve uma string simulando a previsão do tempo. Então, ele pega esse parâmetro e retorna aqui a string. Qual é a diferença dele para uma função normal, né? No caso aqui, ele tem duas descrições. Então, ele tem a descrição do que é a função, então qual é o objetivo dessa função, e ele tem essa descrição de qual é o objetivo desse parâmetro, né? Então, você percebe que tem isso aqui. Como é que funciona para o Agent Framework utilizar essa função, para o agente utilizar essa função, né? No Agent Framework, eu consigo converter essa função em uma AI Function, que é a tool, né? É uma ferramenta. E aí a gente utiliza o AI Function Factory. E nesse ponto, como é que vai funcionar? No momento que a gente cria o agente, eu tenho essa AI Function Factory aqui, que eu passo o getWeather. Então, a tool, nesse momento aqui, ele pega e gera um esquema onde ele pega a descrição e a descrição dos parâmetros que essa ferramenta possui. E a gente passa isso para o modelo. Se eu fizer uma pergunta, por exemplo, qual é a capital do Brasil, o modelo vai ver que não tem nenhuma ferramenta para responder, não tem nenhuma necessidade de utilizar nenhuma ferramenta, então ele vai responder automaticamente. Digamos que aí eu pergunte qual é a capital de São Paulo. O modelo ele vai ver na lista de ferramentas, porque o modelo é uma coisa que tem que sempre frisar, né? O modelo ele gera texto, áudio e vídeo. Ele não tem acesso à internet, a não ser que você dê uma ferramenta para ele acessar a internet. Ele não tem acesso ao banco de dados, a não ser que você gere uma ferramenta para acessar o banco de dados. Então, quando você passa essa informação,
Você está falando para ele assim, olha, a partir do momento que alguém perguntar qual é o tempo numa localidade, você consegue responder. Eu tenho uma ferramenta, eu estou te fornecendo uma ferramenta para você chamar. Então ele pega e decide que tem que chamar essa ferramenta. Aí a gente tem a parte da function, né? A gente entendeu aqui como é que funciona. Eu criei uma ferramenta que ela é bem sensível, né? Ela vai consumir algum recurso externo ou ela vai deletar algum registro no banco. Então eu quero, por precaução, que eu seja avisado toda vez que a ferramenta vai ser utilizada. Você pode alucinar e tudo mais, e aí eu não quero que cometa um erro, né? Então, o que ele faz? A gente, na hora de construir o nosso agente, a gente tem esse botão esse booleano de Require Approval. O Microsoft Agent Framework tem uma camada de proteção que a gente consegue adicionar, que vai exigir uma aprovação explícita do usuário para executar aquela função. E isso pode ser qualquer tipo de função, tá? Então pode ser a chamada por um MCP, pode ser a chamada por um OPAPI, por uma function, então independente. E aí, como é que ele vai funcionar? A gente tem a construção, só que se tiver um Require Approval no nosso código aqui, a gente cria um wrapper, a gente adiciona essa AI Function, que também é uma AI Function, em cima do nossa AI Function, e que ela vai pedir a aprovação do uso dessa ferramenta, né? E aí a gente passa a tool como a gente passou anteriormente. Como é que vai funcionar isso? No nosso chat, eu vou fazer uma pergunta. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta de qual é a capital do Brasil. Ele não precisou utilizar a ferramenta, então ele não precisa pedir nenhuma solicitação, ele não precisa pedir nada. Então, no caso, quando eu chegar e falar assim, eu botei lá que o meu agente precisa de aprovação para executar a ferramenta, e aí eu pergunto qual é a temperatura em São Paulo, ele vai rodar. E na nossa resposta, vai ter um carinha chamado User Input Requests. Então, nesse a gente consegue verificar, ó, se for do tipo Function Approval Request Content. Então, o retorno da nossa resposta, ele vai indicar se na solicitação do usuário, ele verificou que ele precisa utilizar uma certa ferramenta. E se ele precisar utilizar essa certa ferramenta, aí ele vai precisar de uma aprovação nesse caso, né? Então aí a gente seleciona um Pending Function Approval, onde isso aqui é um modelo nosso, tá? É um modelo do código, em que eu estou passando o ID, o Call ID, que é o mesmo, tá? E o nome e os argumentos da minha função. Você vai ver por quê. Então, por exemplo, se tiver alguma aprovação pendente, eu vou dar um retorno dizendo que eu preciso, passando o Pending Approvals. Se não, eu passo a resposta do usuário, beleza? Isso no front-end, você abriria uma caixinha dizendo para o cara apertar um botão e tudo mais, né? Então, essa é a ideia. E por fim, a gente tem o Approve. Como é que vai funcionar o Approve? Eu vou botar nesse Approve Request, eu tenho a thread, se eu tiver thread, Approval ID, Call ID, Function Name, Arguments JSON e se eu aprovei ou não. A gente vai ver isso debugando e a gente vai ver isso na chamada da API. E aí eu crio o meu agente como estava antes, tá? Tem que ser definido exatamente como era antes. E aí na hora de eu passar a mensagem, eu vou passar no conteúdo do chat message aqui, nos conteúdos, eu vou passar uma Function Approval Request, uma Function Approval Response Content. E nela eu tenho que passar o Approval ID, que é aquele que a gente passou lá em cima, se foi aprovado ou não, e eu tenho que passar a minha Function Call Content, que eu tenho que passar o Call ID, a Function Name e o Argument JSON. Então aqui eu estou falando para o nosso usuário se aquele conteúdo foi aprovado ou não. Então ele vai ver na thread, ele vai ver que tem aquela pendência, né? A pendência, ele vai ver a resposta do usuário. Então ele sabe, com essas informações, ele sabe que ele agora tem que fazer a chamada para a função, né? Então vamos ver agora como é que funciona isso no teste, né? Numa demonstração. Vamos ver funcionando. Bom, vamos rodar agora, né? Vamos rodar aqui para ver, né, a ideia. E depois a gente vai debugar para poder mostrar quais são as variações. Aqui a gente bota escala
E a gente tem os nossos 3 endpoints, API Chat Approver. Não, nossos 2 endpoints, desculpa, API Chat Approver. E aqui são os modelos associados no chat. Então aqui eu vou fazer um teste request. E aqui, ó, request body, tá vendo? Eu vou fazer, na minha mensagem aqui, eu vou botar qual a capital do Brasil. E ó, eu vou botar aqui true, tá? Vou botar require approval true. Opa, true. Aí vou executar. Então ele tem que retornar porque ele não precisa usar a ferramenta, concorda? Então a capital do Brasil é Brasília. Então ele teve sucesso e não teve nenhum pending approval. Então eu vou botar aqui que eu não preciso de aprovação. Vamos fazer um outro teste. E aqui eu vou perguntar qual a temperatura em São Paulo. E eu vou executar. O que é a ideia? Ele não precisa de aprovação, então ele vai executar e vai falar: a temperatura de São Paulo está em torno de 15 graus. Com céu nublado, posso ajudar em mais alguma coisa? Vamos ver se esse é o texto que está lá. Que ele traduziu pra gente, né? Ele traduziu pra gente em torno de 15 graus nublado. Então essa é a ideia, porque ele viu que a gente mandou em português e respondeu em português. E não tem nenhum pending approval. Aí vamos para parte onde eu quero a temperatura de São Paulo. Vamos botar, então, botar a temperatura no Espírito Santo. E aqui eu vou botar true. Beleza? Então aqui quando eu executar, ele vai executar e ele bateu uma mensagem aqui com pending approvals. Com ID, call ID, nome do método que ele gerou lá, né? E os argumentos que ele precisa. Ele definiu o argumento como location Espírito Santo. Então a gente vai pegar, salvar essas informações aqui e vai fazer a chamada. Então, ó, aí agora eu tenho que ir nesse approve aqui e fazer a requisição. Pensa que no front-end é o que eu estou falando. Você teria um botãozinho de aprovar sim ou não. E aí esse código ficaria mascarado lá, e aí se ele retornar, você botasse não, você retornava alguma informação, né? Essa é a ideia. Então aqui eu passo a thread que foi construída lá no início, né? Então aqui eu passo a minha thread, o meu approval ID, que tá aqui, e o call ID é o mesmo, tá? O approve ID e o call ID é o mesmo. E aí eu passo minha function, que ele nomeou assim internamente, e o meu argumento, o meu JSON, né? Eu passo o argumento de JSON. Então aqui eu vou passar o argumento de JSON, vírgula, e aqui eu vou botar aprovado. Então a gente vai testar o aprovado e depois a gente faz um não aprovado. Então aqui eu mando, ele vai mostrar depois, mas aí ele bate aqui, ó, temperatura do Espírito Santo está em torno de 15 graus Celsius com tempo nublado. Beleza, então essa é a resposta, né, que foi feita. Então vamos fazer o exemplo agora com o falso. Ele já respondeu essa, né, então eu vou gerar uma nova aqui. Então eu gero uma nova aqui, boto qual a temperatura do Espírito Santo, require approval sim, e executo. Então ele vai gerar a mesma coisa, com pending approval. Beleza? Então aqui ele tem esse carinha, aí a gente vai na approve aqui e executar, mas a gente vai agora botar não. Então ele criou uma nova thread, eu vou passar a thread aqui, a nova thread, o novo approve ID e o call ID, a minha function, que ela não varia, e o argumento JSON, que é o mesmo. E aqui eu vou botar false. Então aqui eu boto false, vamos ver. Executou. Não conseguiu obter a temperatura no Espírito Santo no momento. Então ele bloqueou e ele dá uma resposta amigável e tal, mas ele bloqueou para poder que ele não conseguiu usar a function. Então debugando aqui a gente consegue enxergar melhor. Então vamos lá aqui no nosso código. E aí a gente vai ver a chamada do chat com approval.
Vou fazer só com o require approval para poder vocês verem. Então aqui é a chamada do chat. Deixa eu marcar aqui o método logo depois do response. E aí a gente vai fazer aqui também o dessa chamada aqui, o método depois do run async aqui, tá? Então esses dois que a gente vai fazer. A gente tem aqui, a gente vai fazer a nossa chamada, né, do chat. Então aqui a gente vai fazer um approve, qual a temperatura do Espírito Santo. Então, quando eu vier aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai registrar aquela ferramenta com a estrutura de approve na hora que eu construir, né, no create agent. E aí, como a minha pergunta foi sobre a localização, ele vai identificar que precisa ter uma aprovação. Então ele vai dar o retorno do user input request. Percebe que nesse momento ele não chamou ainda a função, porque ele viu que tem a função à disposição, mas ele não falou assim, olha, precisa chamar a função. Ele vai primeiro chamar essa função de aprovação, né? Ele vai pedir a aprovação para poder chamar ou não a nossa getWeather. Então você vê que isso aqui é uma lista. Então user input request pode ser vários input requests. Então você pode ter vários tipos de aprovações. Por quê? Porque eu posso ter uma chamada que eu preciso chamar 3 MCPs ou 3 ferramentas diferentes e todas elas exigem aprovação. Então ele vai retornar a lista e o usuário vai ter que aprovar todas essas ou recusar uma e o que vai resolver. Então essa é a ideia base da aprovação. Então aqui a gente vai ver que tem aprovação, a gente vai passar o pending approvals, né? Então aqui é nosso retorno do pending approvals. Aí vamos lá no nosso approve para poder passar, né? Então aqui eu tenho passar minha thread, copiar aqui, thread, passar o approval ID, o call ID, nome e argumento de JSON são os mesmos. Eu vou botar que foi aprovado. Então quando eu botar que foi aprovado, ele vai avisar o modelo de que foi aprovada e a partir daí o modelo pode falar assim, então beleza, chama a função. Então ele bate na chamada da função. Então se não tivesse aprovado, ele não chamaria a função. Então vamos testar isso aqui, só para vocês verem. O breakpoint está no getWeather, né? Então approve true, a gente vai montar aqui true, sucesso e explicou. Vamos fazer uma última aqui, o último teste, em que a gente faz require approval. Nesse ponto aí, eu vou parar aqui, tirar esse breakpoint e deixa eu pegar isso aqui, passar para cá e pegar o approve. Então a gente vai aqui fazer o teste, o nosso thread ID tá aqui, approval ID. E nossa function, nome aprovado true, eu vou botar false. Então, teoricamente, o que vai acontecer? Deixa eu aqui no código para vocês verem. No approve aqui, eu estou passando aqui aprovado igual a false. Então, nessa chamada aqui, ele vai ver que não foi aprovado, que ele tem o contexto e tudo mais, e vai retornar uma resposta amigável que a gente viu. Então, aqui ele não pode chamar a função. Momento da verdade, não bateu aqui no approve, mas não chamou a função. E a gente está com breakpoint aqui na getWeather. Então aqui ele resolveu, não conseguiu obter a temperatura atual do Espírito Santo. Então assim, essa é a estrutura de aprovações. Pessoal, isso é o que eu queria apresentar hoje para vocês, tá? Então a ideia do uso das functions no Microsoft Edge Framework. Então recapitulando, né? A gente conseguiu transformar uma function do .NET em uma AI function, que é utilizada no Microsoft Edge Framework. A gente viu como é que a gente exige aprovação antes de executar uma função e como depurar esse fluxo, entender onde cada etapa foi executada, né? E por que isso é importante? Porque isso aí são blocos essenciais para a gente poder ter uma ferramenta realmente útil de agente. Então esses são esses recursos essenciais,
que eles vão interagir com APIs internas, realiza ações sensíveis, né, e mantém ainda a gente em comando. Então a gente consegue ainda tomar decisões e permitir ou não alguma ação, né? Então é uma das formas de você ter controle sobre a situação. Nos próximos vídeos a gente vai evoluir um pouquinho mais sobre o assunto e colocar os middlewares para a gente conseguir enxergar onde que a gente consegue, onde é executado cada chamada, como é identificado cada chamada do processo e o que que a gente consegue alterar delas, né? Então essa é a ideia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e pode comentar, tirar dúvida, me procurar no LinkedIn e me falar o que você gostaria que eu aprofundasse mais, de dar algum exemplo mais prático do seu dia a dia, né? Então, por favor, pode entrar em contato que a gente vai olhar com muito carinho.